Boa noite, sejam bem-vindos a mais um Astro Sessions, essa é a edição de julho, uma edição muito interessante e especial sobre um tema que a gente já trouxe em outras edições, e um tema que, apesar de um pouco adormecido, vamos chamar assim, nos últimos períodos por conta da taxa de juros, é um tema que particularmente nós gostamos muito de estar perto, debater, e identificar boas oportunidades através dessa classe de ativos, que são os ativos alternativos, né? Hoje o nosso tema com um baita profissional, especialista que eu vou apresentar para vocês, ele vai falar sobre uma abordagem, né, desses investimentos alternativos no Brasil, trazendo um pouco do conceito para vocês. Os investimentos alternativos são ativos financeiros que eles não vão se encaixar ali dentro de categorias convencionais de investimentos. Normalmente são ativos ligados ali à economia real, uh, principalmente em estágios, né, negócios, que ainda não chegaram a um estágio de IPO, que são empresas que estão se desenvolvendo, seja em tamanho, seja em governança, ou até mesmo em teses de consolidação. E aí a gente pode entrar aqui no mérito de vários cases de sucesso de investimentos alternativos que conseguiram aí desenvolver, seja um mercado consolidando. A gente tem vários exemplos no mercado de saúde, vários exemplos no mercado de educação e vários exemplos especificamente de empresas, né, que foram investidas nessa modalidade de alternativos, seja como um venture capital, seja como um private equity, né, que é um investimento em empresas de capital fechado, capital privado, e se tornaram grandes empresas abertas, né, acessaram o mercado de capitais e hoje estão no public equity, né, estão aí disponíveis para o investimento normal ali na bolsa de valores, renda variável ou até entre outras modalidades dentro do mercado de capitais que a gente conhece bem como o próprio instrumento de dívida, as debêntures, os créditos de recebíveis imobiliários ou agrícolas, tá? Bom, hoje eu tenho comigo aqui o Fernando Janra. O Fernando ele é graduado em administração de empresas pela GV. Ele na Alemanha, na Mannheim University, ele recebeu, né, também uma formação acadêmica sólida. E além de algumas realizações profissionais, ele é fundador do Finance Club na GV, certo? Que é a maior entidade formadora de talentos para o mercado financeiro do Brasil. Então, uma estratégia, né, louvável como empreendedor de estar próximo à academia, buscando desenvolver talentos, né, e consequentemente colocá-los disponíveis aí no mercado financeiro para agregar dentro da construção desse mercado no Brasil. Um país ali continental que a gente sempre fala, com ainda muitas oportunidades de desenvolvimento, né? Além da própria região sudeste, você tem várias outras regiões ainda se desenvolvendo, ainda descobrindo oportunidades dentro do mercado financeiro e notadamente formando bons talentos que precisam aí ser direcionados para bons projetos. O Fernando, ele é fundador e hoje lidera o time da Shift Capital, tá? A Shift, ele vai falar um pouco mais para a gente agora, mas é uma gestora de private equity, muito interessante a tese deles, muito interessante todos os ativos que eles já começaram a investir, que foram alguns bons ativos, com já alguns bons retornos e crescimentos, realizações ali dos planos que eles tinham lá desde o início da gestora. E esses ativos aí, eu gostaria de destacar principalmente a Bluefin, que foi um investimento que eles fizeram e aumentaram, inclusive, esse investimento ao longo do tempo. A Bluefin, para quem não conhece, é um player bem relevante aí no mercado de academias, né, no Brasil, no mercado fitness, com uma tese bem legal. Então, a Shift, junto aí com o Fernando Sócios, essa gestora, ela investiu na Bluefin e foi aumentando a exposição de investimento ao longo desses últimos anos. Então, além também desse mercado fitness, a Shift começou a olhar mercado aí de cosmético, começou a olhar mercado de moda, então agro, tem muita coisa interessante para a gente conhecer e principalmente entender aqui do lado do Fernando o que de fato são esses ativos alternativos e quais que são as grandes oportunidades e a beleza, né, dessa classe de ativos com a potencialidade da gente investir parte do nosso patrimônio para conseguir, né, uma exposição diferente a esse tipo de ativo que são é uma classe, né, que são ativos fora
do ativo convencional do mercado financeiro, obviamente com a liquidez diferente, né, com a liquidez menor, com um risco diferente, então um risco maior também pela iliquidez e pela característica e imaturidade desse ativo na economia real, mas obviamente buscando retornos maiores, né. Então, você entende uma classe de ativo dessa, você expõe a sua carteira a uma classe de ativo dessa, buscando um potencial retorno maior, obviamente adequando ao seu perfil de risco, com uma baixa representatividade, mas que seja interessante para você ter também um nível de diversificação e a busca por uma geração de retorno, né, uma geração de alfa maior. Gostaria de dar as boas-vindas ao Fernando, dizer que é um grato momento aqui estar com você essa noite, aprender com você um pouco sobre essa classe de ativos essa que começa novamente a entrar aí no radar das grandes gestoras, dos grandes gestores de fortuna, family offices, assim como a Aston, né, principalmente por conta do momento, né, a curva aí dos juros ela está mudando, provavelmente a gente acredita aí que iniciaremos o início do ciclo de baixa de juros, e aí obviamente as alternativas elas vão começar a mudar do ponto de vista de investimento, então inevitavelmente haverá uma exposição maior aí nas estratégias à renda variável e consequentemente a classe de ativos alternativos ela passa a ser protagonista novamente, né, ou ter mais representatividade agora nas estratégias de investimento. Então, acho que é um momento muito bom, Fernando, para falar com você. Gostaria de lhe dar as boas-vindas e queria que você contasse um pouco aí da sua história para a gente poder entender, junto com algumas perguntas que eu vou fazer para você. Seja bem-vindo. Boa noite. Primeiro, obrigado pelo espaço aí, pela oportunidade. A Shift começou em 2017, então a gente tem 6 anos aí de história. É, e antes disso, tivemos uma passagem por mercado financeiro um pouco mais tradicional. Então, quem fundou a Shift sou eu e 2 outros sócios. A gente foi colegas de FGV lá atrás, então tivemos uma passagem pela faculdade onde a gente se conheceu. A gente sempre quis empreender, nós três, né? A gente queria ter negócios, mas a forma de começar nem sempre é tão trivial, então a gente foi para o mercado financeiro. Eu, pessoalmente, fui para o Credit Suisse, aqui em São Paulo, e eu fui fazer investment banking numa área dentro do Credit Suisse que só atendia middle market. Então, a área chamava Corporate Advisory. A gente só atendia empresários pequenos e médios, dentro de um banco internacional grande, o que era uma anomalia, né? Em geral, um banco grande internacional não atende o middle market. E eu fazia isso. E ali no Credit Suisse eu comecei a observar muito o que é a nossa tese hoje de Shift, que é a seguinte: um empresário pequeno e médio no Brasil, essencialmente quando ele está na economia real, ou o que a gente chama de tech-enabled, que são empresas que não vendem tecnologia, mas que usam tecnologia, ele tem muita dificuldade de acessar capital, tá? Então, se você olhar na curva do ciclo de vida de uma empresa, ela a partir aí de uns 300, 400 milhões já consegue acessar capital institucional. Ela, quando é de tecnologia e bem novinha, bem pequena, ela consegue acessar capital de venture capital, mas você tem um meio do caminho de empresas pequenas e médias que crescem, têm fundamentos, são boas, têm bons empreendedores, mas têm muita dificuldade de acessar capital. E eu comecei a ver isso muito no Credit Suisse. É, sempre que a gente tinha um mandato numa empresa média, pequena, super interessante, super especial, a gente tinha muita dificuldade de trazer capital para essa empresa. E aí comecei a ver isso aos montes, e meus sócios, uma situação semelhante. Um deles estava na Pátria, o outro estava na Merrill Lynch, fazendo private equity, investment banking, e eles observavam a mesma coisa. E aí, em 2017, surgiu uma empresa para nós, que veio a ser o primeiro case da casa, que era a Bluefit. Bluefit é uma rede de academias, que na época era bem pequena, então era esse case que eu te contei, se não me engano, eles faturavam 30 milhões, algo perto disso, entre 25 e 35, eram bem pequenos, mas tinham um fundamento. Então, eles já eram grandes o suficiente para a gente conseguir enxergar fundamento e pequenos demais para conseguir acessar capital institucional. E para nós, a gente viu que era oportunidade, né? Então, empresa especial com fundamento, que a gente consegue analisar, tirar conclusões
uma empresa que cresce, mas que não consegue acessar capital. Então, foi aí que a gente decidiu montar a empresa, esse foi nosso call to action, né? E aí a gente montou a Shift em 2017 para endereçar essa tese. Empresas pequenas e médias, que faturam entre 20 e 100 milhões, que crescem, que têm fundamento, mas têm bastante dificuldade de acessar capital. Maravilha. Fernando, você falou um ponto super importante, e agora no fim da fala você repetiu, que é a dificuldade das empresas de acessar capital. Do ponto de vista aqui de um nordestino e conhecendo um pouco aqui do mercado regional, é mais do que claro para a gente a quantidade de boas teses que estão ali embaixo do radar, né, embaixo do que seria a trilha convencional, dos gestores, até porque as grandes gestoras de alternativos, elas acabam que vão ali, competir pelos melhores ativos e aqueles que estão em mais evidência, vamos chamar assim. E, infelizmente ou felizmente, isso pode ser uma oportunidade se a gente conseguir enxergar pelo copo meio cheio, o nosso mercado ainda não é desenvolvido, né? Você tem um mercado de capitais muito pequeno, muito aquém dos grandes mercados quando você olha as grandes economias lá fora. Então, existe um gap muito grande de uma empresa conseguir se desenvolver e se financiar até chegar lá. Então, são raros os casos de uma Bluefit, como você contou aqui, que ainda com aquele tamanho de faturamento conseguiu ter um funding, né, uma captação nessa magnitude. Na sua opinião, qual que é a grande, o grande gap do mercado? Qual que é a grande assimetria hoje no Brasil? A falta de governança ainda é um grande problema? Ou é a falta realmente de educação para esse tipo de investimento do lado do investidor? Então, óbvio que a taxa de juros ela sempre vai provocar ali, né, uma retração desses investimentos, porque o custo de oportunidade fica muito díspare. Mas assim, o que seria a saída, na sua opinião, como um entusiasta do mercado de alternativos, de private equity, assim como eu sou, mas que fico ainda muito incomodado de termos poucos deals no Brasil frente ao que poderíamos ter? Sim. Cara, essa é uma excelente pergunta. Eu acho que, se olhar para os Estados Unidos, uma empresa pequena, até pequena, né, consegue acessar capital bancário a custos decentes, e no Brasil isso não é verdade. Então, empresa pequena tem muita dificuldade de acessar capital bancário. Os bancos não precisam dar crédito para essas empresas, porque questão de oferta e demanda, né? Eles têm demanda em empresas maiores com menos risco, suficiente para o capital que eles têm, então eles não precisam se aventurar muito nas empresas pequenas e médias. Às vezes eles até se aventuram muito com linhas subsidiadas, que têm um tipo de incentivo do governo, mas isso é a minoria. E aí o capital privado, por uma questão também de cuja oportunidade, acaba não olhando ou olhando muito pouco para essas empresas. Então, você tocou num ponto, né? Taxa de juros, acho que e cuja oportunidade em geral, acho que é um problema grande aí, e talvez um pouco de proneness, de disposição dos bancos de atuarem nesse tipo de empresa. O governo faz um papel relevante, né? Mas não é suficiente, eu diria. Pelo que a gente vê, assim, a demanda de capital é muito maior do que a disponibilidade de capital para esse perfil de empresa. E isso acaba gerando problema de governança. Então, a empresa, quando não consegue se financiar, o que que ela faz? Ela rola um imposto, né? Ela deixa de pagar todos os contribuições ali dos funcionários da forma que deveria, então ela acaba criando passivos e problemas de governança porque ela não consegue se financiar para crescer, tá? É muito diferente de um país desenvolvido. Então, assim, não tem uma resposta mágica, a gente tenta trazer um pedacinho da resposta, financiando essas empresas, né? Apostando nessas empresas com investimento de equity, que é um investimento clean, né? Basicamente, a gente faz um deal, deposita o dinheiro, cria uma governança para saber que esse dinheiro está sendo bem investido, mas é um dinheiro de risco, um dinheiro que pode acontecer dele ser perdido. Então, a gente tenta resolver
um pedaço desse problema, mas que a gente é muito pequeno ainda. E aí, se olha para o mercado de capitais é um negócio de escala, né? Então, todo fundo quer ser grande. É, e como ele quer ser grande, em geral, ele não quer fazer apostas em empresas pequenas, porque ele quer fazer apostas maiores, ele quer fazer cheques maiores. Então, são poucos os fundos que estão dispostos a fazer cheques menores em empresas menores. Esse é o nosso caso, porque um cheque grande e um cheque pequeno dá o mesmo trabalho. Você fazer um cheque de 20 milhões numa empresa pequena, dá o mesmo trabalho em geral de fazer um de 100, 200 numa empresa maior. Às vezes dá até mais trabalho, porque uma empresa pequena você precisa desbravar, né? Ela ainda não está no mercado financeiro, não está no mercado de capitais. Excelente. Fernando, tem um ponto que eu acho super interessante, assim, o nosso dia a dia é lidar com famílias empresárias, né? E as famílias empresárias, elas às vezes não conseguem entender muito bem o conceito do risco, mas elas vivem muito esse conceito do risco nos negócios que elas depositam basicamente todo o esforço, Sim, muitas vezes o capital e a energia. E muitas vezes, quando a gente vai mostrar uma oferta de uma tese como a da Shift ou de outras gestoras, a forma mais óbvia de explicar é: imagina que você está investindo dinheiro em um negócio, né, que você acredita naquele negócio, e o objetivo dessa gestora, na verdade, um grupo de pessoas aqui, é fazer com que isso aconteça, desenvolva e possivelmente busque uma saída lá na frente com o ganho de capital. E aí, muitas vezes, quando o private equity ou investimento alternativo é apresentado, se questiona muito o risco dele, né? Mas, no final das contas, é uma forma mais institucional daquela família estar investindo o próprio dinheiro no próprio negócio da família, né? Aí eu estaria depositando em outros negócios. Então, eu queria realmente que você conseguisse explicar de uma forma muito trivial para as famílias, o que que é investir em ativos alternativos, que não é nada diferente do que elas já fazem ou fizeram a vida toda, e sabem até fazer de melhor pela geração de riqueza que elas tiveram e chegaram até aqui, notadamente são famílias empresárias. Para tentar desmistificar, e eu acredito que na sua jornada aí com os sócios da Shift, sim. vocês tiveram que explicar muito isso, né? Ó, a gente vai fazer dessa forma, não é nada diferente. Mas pelo contrário, é fazer com mais governança e até diluindo, né? Porque vocês estão investindo agora em um fundo novo que vai investir em várias empresas, não só em uma. Então explica para a gente aí o processo, até para acho que tirar algumas imagens nebulosas que esse tipo de ativo pode ter. Boa. Boa, eu acho assim, é muito louco isso. O empresário brasileiro, ele passa tanto perrengue, perdão a palavra, né? É tão difícil a trajetória empresária que quando ele atinge um nível de sucesso, ele vira cético com relação a outros, né, outros negócios. Então a gente tem vários clientes e pessoas que a gente se relaciona e que tem boa parte do patrimônio construído através de uma empresa que eles preferem não correr o risco de outras empresas. E a gente sente isso porque esses caras sentiram dor nas suas trajetórias como empresários. E a gente sentiu essa dor também, não? Eu acho que eu te comentei algum dia, né, que o nosso negócio com o Bluefit não foi trivial. A gente não investiu capital, né? Lá em 2017, como nosso primeiro projeto, a gente ainda não tinha capital para investir. Então a gente começou essa relação com a Bluefit como franqueados, como um franqueado com uma exclusividade numa região ali do Centro-Oeste. E a gente foi empreender isso lá. Então a gente foi para Goiânia, fomos lançar a operação, pegamos alavancagem no banco, rodamos super alavancados e construímos uma empresa através do modelo de franquia, né? Construímos várias lojas, a gente chegou no faturamento até de 50, 55 milhões é, como franqueados. Então a gente empreendeu o negócio, a gente sentiu essa dor, a gente consegue simpatizar com a dor do empresário brasileiro. É claro que a gente advoga a favor do nosso negócio, né? Que é investir em outras empresas. A gente acha que o Brasil é um país excelente para você empreender, porque o nível de competição é mais baixo, justamente pela dificuldade de acesso a capital. Então, quando você tem uma boa empresa, um bom time capitalizado, não é tão difícil você ser vitorioso. E é isso que a gente defende. Então, o processo que a gente faz aqui te investe em 2 a 3 empresas por ano,
Então, a gente investe pouco, a gente investe com calma, a gente investe com uma cabeça que a gente chama de fundamentalista, né? Que é a escola de investimento que começou há muito tempo atrás, lá com os grandes gurus do investimento, né? Que é uma escola que aposta nos fundamentos. Então, não é aquele negócio de venture capital que você aposta em muitas empresas e, em geral, uma vai pagar a conta. Nosso negócio não é esse, nosso negócio é mais fundamentalista. Então, a gente investe em 2 a 3 empresas, a gente investe com calma e a gente está muito próximo das empresas investidas. Então, por isso que o nosso negócio, a Shift, né, ela não parece tanto um fundo de investimento de mercado financeiro, porque a gente empreende junto com os empresários, né? A gente está muito próximo desses empresários. Para você ter ideia, raramente a gente fica em São Paulo mais do que uma semana. A gente está viajando o tempo todo, porque a gente está nas empresas. Então, é um negócio que é híbrido de investimento e gestão. Então, a gente investe com calma, 2 a 3 empresas por ano. A gente trabalha com essas empresas ao longo de um ciclo de 4 a 6 anos, eu diria. E a gente busca vender essas empresas no final ou, eventualmente, fazer um IPO. Tá? Por quê? Porque a gente precisa buscar uma liquidez para o investidor que apostou na gente, para essas famílias empresárias, como você comentou, que apostam em investimento desse tipo. Qual que é a beleza desse tipo de investimento? A gente consegue gerar retornos muito interessantes, né? Mesmo falando de, pô, o juros está alto e tal, os retornos que a gente consegue gerar são bem descolados. Em detrimento de horizonte de investimento. Então, é um investimento de longo prazo. É isso que qualquer investidor que investe com a gente precisa ter em mente. Raramente a gente vai conseguir uma liquidez em 3, 4 anos. Em geral, a gente está falando de 5, 6 anos. E o prazo longo, ele é bom. Tá? O meu investidor, ele deveria querer um prazo longo, porque a gente consegue compor muito mais retorno no final dessa curva, porque você vai acumulando retorno, né? É como se fossem uns juros compostos aí. A gente vai acumulando retorno e no final da curva ele fica muito mais interessante. Então, quando a gente faz 10, 12 vezes dinheiro num investimento, significa que boa parte desse retorno foi construído no final do ciclo de vida. Então, o prazo ele é bom. O investidor americano sofisticado, ele já entendeu isso. Então, você vê muitos investidores que investem em empresas como a minha, né? Investem em private equity, venture capital há 30 anos, e eles já entenderam que o prazo é bom. É claro que também não pode ser muito longo, né? Porque você precisa ver a cor desse dinheiro. Mas um prazo muito curto, em geral, ele vai sacrificar retorno, tá? Acho que não sei se ficou claro aí, mas Perfeito, perfeito. Fernando, abre para a gente um pouco aí a caixa de ferramentas e escolher ativo óbvio, provavelmente é fácil, né, usando aqui uma palavra muito simplista, e as grandes gestoras vão disputar sempre pelos ativos óbvios, né, óbvios. A pergunta é: qual que é a estratégia de vocês, do Fernando, da Shift, em saber dizer não aos ativos que não fazem sentido, né? Qual que é o processo decisório de vocês? E o que faz sentido? Quando você bate o olho no ativo, você enxerga? Poxa, obviamente você já falou dos fundamentos, mas de uma forma mais detalhada. Cara, quando eu vejo um negócio que eu sento com o empreendedor e ele tem aquele brilho, ou ele me passa aquela segurança, eu começo a aprofundar. Do contrário, o dizer não e aí eu acho que o seu dia a dia e o dia a dia do time da Shift é muito mais dizer não do que dizer sim, né? Então, o que você já bate o olho e você mata aquele ativo, porque você, poxa, esse aqui não é o que a gente quer escolher, das poucas opções que a gente vai escolher, a gente não pode errar. Então, abre um pouco aí a tô, estratégia de vocês no processo decisório. O que é característica para você falar, é isso que eu vou investir, e o que você já desperta ali o olho e fala, não, por conta desse aspecto aqui, eu já não consigo nem mais olhar para esse negócio porque ele não faz sentido para a gente. boa. Pra você ter ideia, a gente conversa com 600 a 650 empresas por ano, tá? Então é um ritmo muito acelerado mesmo.
eu tenho um time todo para fazer isso, né? E dessas todas que a gente conversa, a gente investe em 2 a 3. E além das empresas que a gente conversa num ano específico, tem as empresas que a gente se relaciona ao longo de mais de um ano, né? Então, o meu hall de empresas investíveis é de mais ou menos 1.000 por ano, tá? E eu faço 2 a 3 investimentos. Então, dá para imaginar que a gente fala muito mais não do que sim. E também o processo de investimento ele é relacional, tá? Então, eu acho que nunca fez um investimento em menos do que 4, 5 meses, tá? Em geral, são 6, 7, 8, às vezes até anos de relação com o empreendedor até a gente fazer um investimento. Por quê? Porque no momento que você faz o investimento é uma sociedade, né? Então, é uma sociedade que vai durar 5, 6, 7, eventualmente 10 anos. Não dá para a gente tomar uma decisão impulsiva. É, e aí o que a gente olha muito nas empresas é um pouco de várias variáveis que compõem duas grandes variáveis, que é prospecto de risco e prospecto de retorno. Então, quanto que a gente vai gerar de retorno para cada nível de risco assumido? A gente busca encontrar as melhores arbitragens. Então, empresas que a gente acha que vão nos dar retornos surpreendentes com um nível de risco um pouco mais baixo. Então, o que a gente já descarta logo de cara é empresa muito arriscada. Então, por isso que a gente até investiu muito pouco em tecnologia, porque a gente acha que, em geral, tem um nível de risco bem mais alto, tá? As empresas têm uma lógica de negócio de queimar caixa e desenvolvimento de produto altamente tecnológico, tudo isso é bastante arriscado. Então, primeira coisa que a gente descarta é se a empresa tem um perfil de risco muito descolado, tá? Aí lembrando que um fundo da Shift, né, o Shift Alpha, que é nosso fundo flagship agora, ele é um fundo para 8 a 9 empresas. Então, eu não posso errar muito, tá? Eu posso errar uma ou duas, não posso errar muito mais que isso. Então, eu não posso assumir muitos riscos binários, tá? Outro ponto que a gente descarta muito é mercado. Então, um mercado muito nichado, que tem pouca liquidez, tá? A gente gosta de mercado líquido. O que quer dizer com isso? O Brasil, para essa estratégia de private equity, ele é ruim do ponto de vista de saídas, de venda, exit, tá? Por quê? Porque o movimento de M&A é muito aquém de um país desenvolvido. Movimento de compra, venda, empresa e IPOs. Então, a gente não gosta de investir num setor muito nichado. E o setor nichado, ele é tentador. Por quê? Porque ele oferece boas margens. Se você é líder num setor de nicho, poxa, você tem uma margem fantástica. Mas a gente essencialmente não gosta, porque a gente gosta de mercados mais líquidos. E os mercados mais líquidos, em geral, são os maiores mercados, onde tem muitos players consolidados, onde tem 5, 10 players grandes e mais alguns gringos que poderiam comprar essa empresa. E aí, o terceiro ponto que mais a gente descarta é o time, né? O empreendedor ou o time de empreendedores. Eu acho que o empreendedor, para receber um capital como o nosso, ele precisa estar muito afim de uma jornada de crescimento com um sócio. Tem empreendedor que, mesmo, ele até vem conversar com a gente, né? Mas a gente percebe claramente que ele não tem um perfil associativo. E tem empreendedor que não tem o perfil de apetite a risco para uma jornada de crescimento agressivo, crescimento rápido, tá? Então, a gente olha tudo isso. No fim, a gente é um investidor minoritário, tá? Então, a gente vai ter 20, 15, 25, 30% dessas empresas. O que significa que o empreendedor ainda é o dono do show, né? Então, a nossa aposta ela é tanto na empresa quanto no piloto ali, tá? E aí, depois de toda essa análise, a gente chega no que eu te falei de risco versus retorno. E a gente busca sempre um retorno base acima de 35%. Então, quando a gente olha uma empresa,
A gente fala, poxa, ela vai crescer, a gente vai vender em determinado ano ou num range de anos, né? Não é uma ciência exata. E isso precisa me gerar no mínimo 35% de retorno, com um nível de risco aceitável e com gatilhos para gerar mais retorno, tá? Então a gente gosta de empresas que tenham gatilhos. O que que significa isso? Poxa, empresas estão em mercado que ela pode fazer um M&A, ou ela pode lançar um novo produto, ou ela pode capturar um mercado adjacente, de forma que o 35 vai virar 45, 50, 55% ao ano de retorno. Excelente, meu amigo. Caminhando aqui para o final, vou lhe fazer uma última pergunta que eu acho que é para deixar aqui a todos motivados, assim como a gente que conhece um pouco mais aí sobre a classe de ativos. A fundação da Shift aqui se deu em 2017, pelo que eu estou vendo, e você já, dentro da própria Shift, além da sua carreira, você já passou por aí alguns bons ciclos econômicos, né? E a gente já conversou em outras oportunidades, né, o que representou para os investimentos alternativos aquele momento do Brasil que esteve dentro desse intervalo, né, uma vez que a Shift já estava criada, de taxa de juros de 2%. Então a gente viu muito negócio sendo feito, a gente viu muita liquidez no mercado, inclusive múltiplos talvez que não faziam sentido algum. E aí você falou agora, em parte da sua fala, sobre buscar as boas arbitragens, o que quer dizer comprar boas teses, mas além disso comprar bem, né? Exato. E aí eu lhe pergunto, estamos iniciando um novo ciclo, provavelmente, que a Selic vai começar a se mexer, e aí eu acho que ainda tem uma boa safra a se capturar, vocês provavelmente já estão fazendo novos negócios, continuando a comprar bem, porque essa taxa de juros, o lado bom é que ela vai trazer os bons negócios a um valor talvez, né, mais interessante. Então, fala pra gente aí o que é que vocês estão enxergando nos próximos períodos aí, por que faz sentido agora entrar, né, mais do que nunca, em um fundo de private equity ou aumentar a exposição a essa estratégia, falando aqui de um portfólio de famílias aqui dentro de um family office. Boa. Eu acho que tem vários pontos, assim. Primeiro, eu acho que esse tipo de investimento, ele deveria ser independente de taxa de juros. É muito assim que os investidores gringos sofisticados olham. Por quê? Porque eles querem compor uma safra longa. Se eu pensar num ciclo de 10 anos, dificilmente você vai fazer um investimento baseado em taxa de juros e acertar. Então, o investidor gringo sofisticado, ele fala, poxa, eu sempre tenho que estar colocando um pedaço do meu patrimônio nessa classe de ativos que tem um pouco mais de risco, tem mais retorno, mas é de super longo prazo. Então, esse é o primeiro ponto. Agora, a gente sabe que o investidor brasileiro pensa um pouco diferente, ele tem uma educação financeira um pouco mais curto-prazista, mesmo tendo criado o seu patrimônio de uma empresa que ele construiu ao longo de 30 anos, ele tem um perfil de investimento financeiro um pouco mais curto-prazista. Esse é o brasileiro e é normal porque o Brasil é incerto e o swing de juros, né, ele é agressivo. Isto dito, já até escreveu uma carta recente, se tiver interesse, fica no nosso site, que chama Sobre o Tempo. E a melhor hora de investir em ativo desse tipo é justamente agora, quando a taxa de juros está alta, começando a embicar para baixo. Por quê? Porque quando a taxa de juros está alta, os preços estão baixos. Então, os valuations das empresas estão baixos. Eles são inversamente proporcionais à taxa de juros. Quando o juro estava super baixo, você olhava a empresa na bolsa a 40, 30, 20 vezes EBITDA, múltiplos malucos. Estados Unidos tinha empresa 80 vezes EBITDA, assim, enfim, anomalias, né? Isso acontece por causa da taxa de juro baixa. E aí tem né, o gatilho do investidor, que é muito louco. Ele resolve investir nesse tipo de ativo justamente quando a taxa de juros está baixa e os preços estão altos. Então ele compra caro, a taxa de juro em seguida cai, porque
isso gira em ciclos, e aí os ativos ficam baratos. Então ele compra caro, os ativos caem, ele fica frustrado achando que esse tipo de investimento não dá dinheiro. Então, eu acho que precisa existir, sim, uma disciplina com relação a quando investir, quando comprar, e a melhor hora é quando a taxa de juros está alta, mas tendendo para baixo, porque aí você vai comprar ativos baratos, a valuations baratos, e quando a taxa de juro baixar ou começar a baixar, esses ativos vão começar a valorizar. Então, a gente fica triste, como a gente já conversou sobre isso, né, Francisco? A gente fica triste que muito investidor investiu nesse tipo de ativo pela primeira vez, agora em 2021, 2020, começo de 2022, quando os preços estavam muito altos, e, né, vão se frustrar um pouquinho. Te acho que o melhor momento para entrar seria agora, eu diria. Fernando, muito obrigado pelo seu tempo, pela aula que você nos deu, tanto do ponto de vista técnico quanto empírico e da história que vocês vêm construindo aí ao longo da última década. Foi um prazer aqui debater com você sobre as características, o seu modo de pensar na decisão de selecionar esses negócios, esses empreendedores, e é muito rico ter uma noite como essa, compartilhando conhecimento com profissionais de altíssimo nível aí, como você. Muito obrigado, agradeço a todos aí que estiveram conosco hoje. Esperamos vocês aí no próximo Astor Sessions do mês de agosto de 2023. Muito obrigado e uma excelente semana a todos.